O processo de alfabetização é um momento muito especial e cheio de aprendizado. Não é apenas para o seu filho, mas também para você que é pai e que é mãe. Nossa missão aqui é criar um ambiente estimulante, afetivo e enriquecedor, e para isso não há prática mais poderosa do que a conversarte literária. Mas o que é isso? Eu sou Glauci Costa, pedagoga, mestra em educação, especialista em alfabetização e idealizadora do ABC em Casa. Aqui eu ajudo você a alfabetizar o seu filho sem sair de casa. Juntos exploraremos as possibilidades fantásticas da conversarte literária, uma das principais práticas para ajudar o seu filho a se alfabetizar em casa. Mas antes de seguirmos adiante, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo sobre como alfabetizar o seu filho sem sair de casa. Conversarte literária é uma abordagem que se trata de uma conversa entre adultos e crianças antes, durante e depois de uma leitura em voz alta. A essência dessa estratégia é que os adultos e crianças interajam durante a leitura, estabelecendo um diálogo que seja rico e afetuoso. E acredite, por mais simples que pareça, essa prática faz toda a diferença no desenvolvimento da aprendizagem do seu filho. Então, como eu falei, é uma conversa. Então, a conversarte literária não se trata apenas de um adulto lendo em voz alta e a criança apenas escutando. Pelo contrário, a criança tem um papel ativo nesse processo. Ou seja, a criança, mesmo sem saber ler formalmente, ela já participa da leitura feita pelo adulto, pelo pai, pela mãe. E isso torna a experiência muito mais significativa, além, claro, de ser muito mais prazerosa. Muitos pais me perguntam: quando que eu posso começar a praticar a conversarte literária com meu filho? E a resposta é surpreendente, porque é desde a gestação. Sim, você ouviu certo. Acreditem ou não, nos últimos 3 meses de gravidez, o bebê já é capaz de identificar a voz dos pais. Isso significa que você pode começar a conversar e ler para o seu pequeno desde os primeiros momentos de vida. A conversarte literária, ela pode ser praticada tanto com bebês e crianças pequenas, quanto com crianças já alfabetizadas. Afinal, a magia da leitura nunca tem fim, não é mesmo? Então, independente da idade do seu filho, comece já a aplicar a conversarte literária. E agora, você deve estar até se perguntando: onde eu posso praticar a leitura e essa conversarte literária? A resposta é simples: em qualquer lugar. Em casa e fora de casa, em filas, em salas de espera, em parquinhos, em shoppings, não importa onde vocês estejam, sempre há espaço para uma boa conversarte literária. Ah, e vem mais uma dica. Não se esqueça de incluir esse hábito encantador na rotina da família. Dessa forma vai ficar muito mais natural e informal, tornando-se um momento de conexão e afeto com o seu filho. Agora, se você está perguntando quanto tempo eu devo dedicar a essa conversarte literária, porque essa é uma pergunta bem comum entre os pais, a resposta também é muito simples: pelo menos 10 minutos por dia. É importante lembrar que esses 10 minutos diários são sagrados, são preciosos. Momentos em que você está de corpo e alma com a pessoa que é mais especial em sua vida, que é o seu filho. Então, precisa se tornar um hábito, como ir à academia. O que vale é a consistência. Claro, se conseguir praticar por mais tempo, melhor ainda. Mas não se culpe também por não conseguir ler o tanto que você gostaria. O importante é que esse momento seja verdadeiro e repleto de carinho e de interação. É comum os pais reservarem a hora de dormir com esse momento de leitura para os filhos e com os filhos.
mas não limite a conversarte literária apenas ao antes de dormir. Lembre-se que essa prática ela pode ser exercitada em diferentes momentos do dia. Durante uma refeição, na hora de um banho ou até em momentos de brincadeira. O importante é incorporá-la à rotina familiar, tornando-a uma atividade que seja prazerosa para todos. Não há tempo perdido quando se trata de leitura. Assim, sempre que puder, leve um bom livro com você e compartilhe momentos de leitura com seus filhos em qualquer lugar que estiverem. Os livros devem ser companheiros fiéis da sua família, sempre prontos para embarcar em novas aventuras. Ao praticar a conversarte literária, é importante estar atento às necessidades e interesses do seu filho. Às vezes, pode acontecer de ele estar mais agitado ou disperso naquele momento. E tudo bem. Faça adaptações e torne o momento de leitura mais atraente. Não force nada. E aqui vale um alerta. Jamais trate a leitura como um castigo para a criança. Leitura não é punição. Quando possível, também, traga objetos e elementos relacionados à história para tornar essa leitura ainda mais envolvente. Isso pode despertar a curiosidade do seu filho e fazer com que se sintam mais imersos nesse mundo mágico das palavras. E é claro, não deixe de incentivar e elogiar o esforço e o progresso do seu filho. Celebre cada conquista, cada palavra lida, cada novo conhecimento adquirido. Estimule a autoconfiança dele. Valorize cada etapa dessa maravilhosa jornada de aprendizado. Elogie as atitudes positivas do seu filho. Diga o quão orgulhoso você está do esforço dele e como ele está aprendendo rápido e bem. Esse incentivo positivo fará toda a diferença na autoestima e no entusiasmo dele pela leitura. Antes de começar uma leitura, acomode-se de maneira que a criança consiga ver o texto e as ilustrações do livro. Para crianças pequenas, o colinho do papai e da mamãe é o lugar perfeito para acompanhar uma boa leitura. Quando a criança demonstrar cansaço, pare ali mesmo a leitura, não importa se você não terminou a história. Lembre-se disso, a criança deve se divertir e estar animada durante a leitura, que é essa leitura da conversarte literária. É comum que crianças pequenas segurem o livro e finjam que estão lendo. Então encoraje-a e entre nessa brincadeira de faz de conta. Peça para o seu filho continuar lendo para você. E se você ou seu filho se depararem com alguma palavra desconhecida, não tenha vergonha de dizer que não sabe o seu significado. Tentem ler ali o contexto e descobrir esse significado, buscando apoio ali na história. Mas mesmo assim vocês não conseguirem, procura na internet, no dicionário, o significado da palavra. Aproveitem também para fazer isso juntos. As ilustrações também são verdadeiros tesouros nas páginas dos livros. Incentive o seu livro a observar e apontar as imagens. Estimule essa capacidade de concentração e a compreensão visual da história. Mostre como as ilustrações complementam o texto e como são importantes para a compreensão dessa narrativa. Quando a criança estiver lendo, não se preocupe em corrigi-la o tempo inteiro. Correções devem ser feitas de forma amorosa, no momento certo. Por exemplo, no final de uma frase lida, uma frase mais longa ou de um parágrafo. Esse momento é ideal para demonstrar a pronúncia correta ou a entonação exigida pela pontuação. Ao ler, acompanhe as palavras do texto com o dedo e desse modo a criança vai perceber que o texto, diferente da ilustração, em que se lê, faz aquela sequência da esquerda para a direita, que a leitura é de cima para baixo. Aproveite também para fazer perguntas que levem essas crianças a se familiarizar com livros e os textos impressos. É o jeito certo de segurar o livro onde está o texto e as ilustrações. Qual é a primeira palavra desta página? A última em destaque, o som inicial da palavra. Então, você sabe qual é o som da palavra maçã? Ao ler, acompanhe as palavras do livro com o dedo.
Assim a criança também vai percebendo que a leitura acontece da esquerda para a direita, de cima para baixo. Faça também perguntas que levem essas crianças a se familiarizar com os livros e esses textos impressos. Até mesmo o jeito certo de segurar o livro. Chame atenção para os sinais de pontuação presentes nas páginas. Peça para que também o seu filho perceba os sons, as formas das letras. Pergunte se ele já percebeu que algumas letras são maiúsculas e outras minúsculas, né? Esses tamanhos diferentes. Pergunte para ele, por exemplo, se ele já notou que o seu nome começa com uma letra maiúscula. Crianças pequenas adoram repetição, então leia e releia a mesma história para elas várias vezes, e a cada releitura as crianças descobrem coisas novas. Chame a atenção do seu filho para as formas que aparecem na história, as quantidades dessas formas que aparecem nas ilustrações, por exemplo, né? Se tem elementos de uma mesma cor, se tem duas casas da mesma cor, se uma é de uma cor e a outra de outra, se observou o formato de um telhado. Enfim, façam perguntas relacionadas aos sentimentos, por exemplo, dos personagens. Isso pode ajudar as crianças a desenvolver a empatia, a se colocar no lugar do outro. Porque a princesa estava triste? O que é se sentir triste? Então, todo esse diálogo a gente chama de conversate familiar, faz toda a diferença e desenvolve o seu filho para esse processo da alfabetização. Então, peça para que a criança localize na página do livro, por exemplo, coisas de um mesmo tipo. Os bichos que nadam ou que voam, mostra aqui todos os meios de transporte, ou as palavras que têm 6 letras. Enfim, crianças com 5 anos mais ou menos se interessam principalmente em acompanhar o desenvolver, o desenrolar dessa história, não gostam de ser muito interrompidos. São muitas questões aí fáceis de você intervir e que vai fazer aí toda a diferença no desenvolvimento do seu filho. E quando seu filho estiver lendo, não corrija o tempo todo. Correções devem ser feitas ao final de um bloco de leitura, ou de uma frase mais longa, ou de um parágrafo. Ao corrigir também o seu filho, não dê ênfase ao erro. Limite-se a demonstrar a pronúncia correta da palavra, a entonação exigida por aquela pontuação, e assim por diante. Se o seu filho aprendeu a ler recentemente, selecione livros que ele consiga ler em voz alta com tranquilidade. Se você pegar livros muito difíceis, ele pode se frustrar, né? O pequeno leitor, em pouco tempo, ele vai ganhando confiança e aos poucos conseguirá ler livros cada vez mais complexos. E é isso, assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso ABC em Casa. E nesse vídeo eu trouxe para você uma abordagem da conversarte literária, mostrei como você pode transformar o dia a dia da família para impulsionar a alfabetização do seu filho, mesmo antes dele aprender a ler. Eu espero que você tenha se inspirado com todas essas dicas e estratégias para conversarte em família. E lembre-se sempre, o poder da conversarte em família está nas mãos de vocês. E o futuro brilhante dos seus filhos começa agora nas páginas dos livros, desses livros compartilhados. Vamos juntos nessa incrível jornada da alfabetização. Um grande abraço e até a próxima!